E aí, maravilhosos! Sejam bem-vindos. Terça-feira, 21 horas, à noite, aqui de Curitiba, direto uma aulinha de biologia para você. Mas antes da gente começar a falar desse assunto quente pro Enem aí, sistema cardiovascular, é importantíssimo que você saiba um detalhe aí. Para a sua preparação ser a melhor possível pro Enem, é necessário um material bem organizado, um material didático. Esse material é o material que nós utilizamos aqui no Apoio Enem, um material da FTD específico para o Enem. É tão específico que os módulos que nós utilizamos naquele box que eu acabei de mostrar para você são divididos de acordo com as divisões do Enem, certo? E maravilhoso, maravilhosa, meu maravilhoso, minha maravilhosa. Você deve estar pensando, tá bom, os livros. Não são só livros. Olha só o que eu tenho aqui, produtor. Deixa eu mostrar para você, uma organização específica, uma rotina de estudos para você que quer ter a melhor nota no Enem. A melhor nota, os melhores professores com o melhor material, claro que vai rolar, beleza? Maravilhosos, vamos lá então. Nós vamos falar hoje, nesta terça-feira à noite, aqui de Curitiba, sobre sistema cardiovascular. Mas eu tenho uma novidade. Produtor, posso falar essa novidade já? Vamos falar de uma novidade, acho que você vai curtir. Só agora para o maravilhoso, para a maravilhosa, que está aqui, 9 horas da noite, 15% de desconto, prometido aí, permitido pelo nosso produtor, para todos os produtos do Apoio Enem, para todos os nossos cursos. Produtor, posso lançar já 15%, maravilhosos, para você ter esse cupom. O cupom é uma palavra de uma matéria maravilhosa, biologia. O cupom, anota aí, anota no canto aí, 15% de desconto usando o cupom biologia, beleza? Para você ver nossos cursos, o que você faz? Acesse o nosso site www.apoioenem.com.br, beleza? Maravilhosos! Curta a nossa fanpage lá no Facebook, inscrevam-se nas nossas redes sociais, beleza? E além disso, muito importante para essa aula ao vivo que nós vamos destruir nesse sistema cardiovascular. Quer interagir, produtor? Posso já? Quer interagir? Acesse o WhatsApp e manda o WhatsApp pra gente aí. Vai, anota o número então. 041, aí a galera de Curitiba aqui, certo? 8471 3963, beleza? Interage via WhatsApp. Queria mandar um abraço pro pessoal da Bahia, de Pernambuco também, que participaram ativamente aí da nossa última transmissão ao vivo, os queridários da Água Tiasco. O produtor já está dançando aqui. Um abraço para todos eles, um abraço pessoal de Curitiba, de Porto Alegre, que interagiram também na aula passada. Produtor, vamos lá? Aula! Joga os slides para mim então, produtor, nós vamos falar hoje sobre sistema cardiovascular. Maravilhoso, sistema cardiovascular é dividido em duas partes, nós vamos nos deter no sistema circulatório. Olha só quem está aqui, o coração. Olha que bonitinho. Professor, vem aqui comigo. Só para você lembrar de um detalhe. Maravilhosos. Por que será que o sistema cardiovascular foi escolhido como tema? Produtor, posso contar já, né? Maravilhosos. Olimpíadas. Jogos. Sistema cardiovascular, você, ou como eu agora, vamos lá e tal. Tem tudo a ver com atualidade, concorda? Então vamos lá, um tema quente, maravilhosos. Vou pedir um outro favor para você. Produtor, eu vou mostrar para eles o que eu adoro usar nas aulas. Cuidado, se você está usando fone, cuidado com isso daqui, ó. Cuidado que senão teremos acidentes, beleza? Cuida com o volume no seu fone. Produtor, vamos lá. Maravilhosos, cupom foi jogado, o WhatsApp foi jogado na sua tela, aqui por mim, né? Agora vamos para a aula. Vamos lá. Maravilhoso, sistema cardiovascular. Nós não vamos falar tanto aqui do sistema linfático, beleza? Anatomia, o estudo então da anatomia do sistema cardiovascular. Maravilhoso, sistema cardiovascular, ele pode ser dividido de maneira bem simples, bem geral. A divisão que nós utilizamos, vamos dizer assim, clássica aí do ensino médio, aquela cobrada pelo Enem, coração e os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos que podem ser divididos em artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Maravilhosos, aqui eu tenho a circulação rolando. Olha essa imagem aqui, por gentileza. Você percebe que é um monte de seta para lá, para cá, colorido, tal. Isso tem a ver com
a troca de sangue, como as pessoas conhecem, ou então a troca dos gases do sangue, certo? Maravilhosos! Falamos de maneira bem geral. O sistema cardiovascular, a parte relacionada então ao sistema circulatório, é composta por uma bomba chamada coração e os vasos sanguíneos, que são aqueles que acabamos de falar, certo? Então vamos lá. Olha só, começando a falar deste órgão maravilhoso chamado coração. O coração é um órgão muscular que pode ser chamado de miocárdio. Maravilhoso. Olha só, vamos fazer o seguinte aí, ó. Você que está acompanhando aqui pela primeira vez, mio é o prefixo que se relaciona a músculo, beleza? Isso ajuda você a resolver muitas questões em vestibular, mas principalmente no nosso Enem, beleza? Volta para cá então. É formado por tecido muscular estriado cardíaco. Maravilhosos. Esse tecido, produtor, posso contar que a gente já viu isso em aula? Posso? Maravilhosos. Nós estudamos aqui no Apoio Enem histologia, o estudo dos tecidos numa outra aula, mas o produtor permitiu uma palhinha aqui, ó. Maravilhosos. O tecido muscular estriado cardíaco apresenta uma contração rítmica e involuntária, portanto, não depende da nossa vontade o controle dessa contração, ou então do ritmo dessa contração, certo? Maravilhoso! Você que está chegando agora, atenção! Este material que eu estou utilizando está disponível para você no Facebook, certo? O link foi colocado no Facebook, é só você baixar esse material para você estudar. Vamos lá então! O revestimento interno do coração é chamado de endocárdio, enquanto que o revestimento externo seria chamado de pericárdio. Este órgão se encontra numa região do corpo chamada de mediastino. Beleza? Acima daquele músculo, produtor, vem comigo aqui, ó. Acima daquele músculo chamado de diafragma, né? Tem a ver com respiração. Se eu falar muito de respiração aqui, o produtor, cara, foco! Por que será? Por que o produtor faz isso? Porque maravilhoso, eu poderia ficar aqui falando muito tempo com vocês sobre sistema circulatório, sistema respiratório, também sistema excretor, mas nós temos que ter um foco. É assim que você consegue estudar bem, da maneira mais eficaz para o Enem, beleza? Volta para cá então. Dividido em 4 cavidades. O coração é dividido dos mamíferos, tal, mas vamos nos ater ao nosso coração, né? Dividido em 4 cavidades. 2 átrios e 2 ventrículos. Maravilhosos, tomem cuidado com essa divisão. 4 cavidades, porque é um coração tetracavitário. Olha ele aí, atenção! Viu, maravilhoso? Olha só para você ter um detalhe de como que nós vamos estudar isso daqui para não ter problema aí na hora de você fazer as suas anotações. Maravilhosos. Muito importante você perceber que a anatomia do coração pode ser cobrada sim, e as trajetórias do sangue em relação à passagem pelo coração e também pulmões, corpo, beleza? Volta para cá então. Maravilhosos. O coração, eu vou destacar não todas as estruturas, mas aquelas que são as mais importantes, beleza? Produtor, dá um tempinho aqui que eu vou pegar um rosa, beleza? O produtor adora quando eu faço o rosinha aqui. Maravilhosos. Cuidado. Olha só, para você não ter confusão. Maravilhosos. Eu estou de frente para você. Ah, sério? Calma. Meu coração está assim. Átrio direito, ventrículo direito. Para cá. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Para cá. Quando o desenho está lá na sua prova, também é invertido assim. Cuidado com direita e esquerda. Beleza? Tranquilo? Volta para cá então. Maravilhosos. Poxa, mas tem que saber direita e esquerda na prova? Tem que saber. Maravilhoso, olha só. Átrio direito seria essa cavidade que eu estou pintando aqui de rosa, certo? Em seguida temos ventrículo direito. Cuidado agora, o ventrículo direito é uma trajetória por onde passa o sangue proveniente, o sangue, né, proveniente do átrio direito. Já aqui nessa outra parte, outro lado do coração, nós temos o átrio esquerdo. E um pouquinho mais abaixo, o ventrículo esquerdo. Maravilhosos. Reparem no seguinte, destaque, atenção. As válvulas, né? Mas no sentido de haver, certo? Válvulas que separam átrios e ventrículos, as válvulas atrioventriculares. Aqui está uma delas, válvula tricúspide, que separa
o átrio direito do ventrículo direito. E aqui eu tenho, cuidado, a válvula mitral ou bicúspide, que falaremos agora, daqui a pouquinho, né? Mas agora você repara que separa átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, beleza? Maravilhoso. Reparem que tem muitos vasos aqui, certo? Chegando e também saindo. Esse chegando e saindo é em relação à trajetória, o sentido que o sangue percorre. Falando nas cavidades, vamos lá, vamos detalhar um pouquinho melhor essas cavidades. Maravilhosos. Átrios recebem sangue através das veias, portanto, o sangue chega no coração por veia. Chega, veia, vem. O sangue vem até o coração por veias, beleza? Só que as veias desembocam, trazem esse sangue até o coração nos átrios, beleza? Volta para cá então. Agora, os ventrículos, repare, são outras duas cavidades, certo? Maravilhosos. Os ventrículos recebem sangue dos átrios. Atenção! Aí você está pensando assim, cara, o cara é maluco, para que ficar esse troço tocando? Porque a pegadinha é sempre a mesma. Maravilhosos, o sangue passa dos átrios para os ventrículos. Ele não deve passar em sentido contrário, beleza? Mas, cuidado, faça essas anotações, destaque. Antes da gente continuar, eu queria mandar um abração para o Léo Fernandes, que está aí com a gente, para Emily, Paola, Júlia Vaz, Paula Beatriz, Guilherme. Cara, o Guilherme, cuidado, todo mundo acompanhando, mandando algumas mensagens aí, né, produtor? Interagindo com a gente, o Tiago, a Andréia, Thalita, a galera que está empenhada em tirar a melhor nota no Enem, beleza? Tem alguns nomes muito conhecidos por mim, um beijo especial. E você que acabou pela primeira vez, que cara que é esse? Venha, sinta-se à vontade, manda mensagem dizendo de que cidade você é, beleza? Produtor, de novo, porque eu viciei naqueles caras. Um abraço pro pessoal da Bahia, pessoal de Pernambuco, de Porto Alegre, beleza? Volta para cá então. Ventrículos recebem sangue dos átrios, como eu falei, e em seguida os ventrículos vão contrair, impulsionando esse sangue para fora do coração. Só que o sangue sai do coração através de vasos arteriais, através das artérias. Faça essa associação aqui, ó. Nos átrios chegam veias. Dos ventrículos partem artérias, beleza? Tranquilo? Maravilhosos, meus futuros médicos que estão acompanhando a aula. Um beijo para elas e para eles, que eu tô ligado que tem uma galera querendo medicina aí. E a melhor nota no Enem, com certeza, vai ser a nota de cada um de vocês aí, beleza? Maravilhoso, vamos lá então. Falando especificamente das artérias. As artérias são vasos calibrosos, certo? Que se ramificam em arteríolas. E as arteríolas, que são ramificações das artérias, vão se ramificar ainda mais em capilares. Senhor, deixa eu ver se tive uma ideia aqui, se faz sentido. Capilar deve ter alguma coisa com o cabelo. É mais ou menos. Tem a ver assim com a ideia, né, que nós utilizamos, uma estrutura de calibre muito pequeno, muito fininho, beleza? Muito fino, pouco revestido para permitir intensa troca. Mas nós vamos falar daqui a pouco dos capilares, beleza? Só dei uma palhinha para você. Volta lá. Maravilhosos. Os vasos sanguíneos arteriais, as artérias, são revestidos internamente por uma camada chamada de endotélio, beleza? Não são só as artérias que são revestidas por esse tecido, beleza? Que apresentam fibras musculares lisas. Produtor, posso de novo dar aula de histologia? Fibras de contração involuntária, beleza? Fibras elásticas e também colágenas. Maravilhoso. Tudo isso para suportar a pressão que os ventrículos exercem quando impulsionam o sangue para fora do coração. Eles impulsionam o sangue para fora contraindo. Essa contração empurra o sangue para fora. As artérias têm que suportar essa pressão, graças à contração dos ventrículos. Para suportar isso, esse revestimento tem que ter as fibras elásticas, musculares, para permitir continuidade, vamos dizer assim, no trajeto do sangue, e também as fibras colágenas, beleza? Volta para cá então, maravilhoso, maravilhosa. Falamos de artérias, certo? Faça suas anotações.
Maravilhoso. Se tiver dúvida, vamos interagindo aí com a gente aí via WhatsApp. Já falamos agora há pouco para você mandar a sua cidade aí, beleza? As veias são vasos sanguíneos de paredes mais finas, porque não suportam tanta pressão assim. Uma vez que as veias não são os vasos que partem dos ventrículos para outras partes do corpo, elas chegam até o coração, mas não nos ventrículos, nos átrios, beleza? Há endotélio e menor quantidade de fibras musculares e elásticas. Cuidado, ó, o revestimento, vamos falar bem a grosso modo, né? O revestimento é não tão grosso assim como o das artérias. Proporciona um retorno do sangue para o coração nas cavidades que falamos agora há pouco, certo? Os átrios, certo? Só que existe, para que isso seja possível, a contração da musculatura lisa. Aquela musculatura involuntária. Olha só, maravilhoso, maravilhosa. Cara, não sei se você consegue, mas ó, minha perna está lá embaixo, meu dedão do pé, e volta sangue lá de baixo até aqui. Pois é, isso só é possível porque existe uma musculatura associada, permitindo, auxiliando a impulsionar o sangue contra a gravidade, beleza? Além disso, é extremamente importante você saber o seguinte, além do que eu acabei de falar, a musculatura estriada esquelética, os músculos involuntários também podem auxiliar no retorno do sangue ao coração. Vamos ver daqui a pouquinho uma imagem bem, assim, ó, típica de prova de Enem, tá? Mas bem fácil de você interpretar. Lembre, a musculatura estriada esquelética é aquela musculatura que vimos na aula de histologia de contração voluntária. Maravilhosos! Vocês que curtem academia, olha, que homem! Pois é, se eu vou fazer, sei lá, produtor, me ajude, supino, sei lá o que é isso, barra, sei lá, vou contrair aqui. Ai, olha, percebe que meu bíceps está contraindo? Mas é minha vontade. Isso, então, é músculo que está associado aos ossos, à musculatura estriada esquelética. Cuide para não confundir com a musculatura estriada cardíaca. É outra musculatura, beleza? Volta para cá, então. Maravilhosos. Possuem válvulas, estruturas que não estavam presentes, né, lá nas artérias. As válvulas, elas têm a função de impedir retorno, ou então refluxo de sangue no vaso sanguíneo, certo? O que prejudicaria a continuidade do transporte do sangue. Olha só, aqui, só para você entender, a artéria, a veia, elas podem ser chamadas em algumas provas assim, são constituídas pela túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Tudo certo, mas dá uma olhadinha só à direita, por favor. Maravilhoso, maravilhosa, para você acertar. Isso aqui não é o que a gente falou em outras palavras? Pois é, então eles podem cobrar todas essas palavras? Sim, aquelas fibras, tecido muscular, fibras musculares, fibras colágenas, pois é, estão divididas aqui. É interessante você perceber essa divisão, a túnica íntima, túnica média, túnica adventícia, um sistema altamente organizado, beleza? Com fibras permitindo suporte da pressão quando necessário, certo? Mas você deve estar pensando, beleza, mas não tem diferença entre artéria e veia? Tá aí, maravilhoso! Você que pensou isso, futuro calouro, futura melhor nota no Enem, tá aqui. Analise comigo. Olha o tamanho da túnica adventícia comparando artéria e veia. Você repara, o Enem não vai cobrar de você, o Enem não vai detalhar assim para você quais das túnicas, mais, menos. Provavelmente não vai fazer isso, mas o Enem talvez cobraria assim. São dois tipos de vasos, mas quais são as diferenças entre esses vasos? Uma delas é o sentido em que eles transportam o sangue. Outra delas, revestimento, calibre, certo? Volta para lá. Maravilhosos. Reparando que a túnica adventícia apresenta diferença à túnica média também. A túnica íntima aqui dá para perceber uma diferença, mas não tão grande quanto a túnica média e a túnica adventícia. Beleza? A túnica íntima é aquela que reveste internamente. Olha só, produtor, mais uma, hein? Mas o cara é repetitivo. Sim, porque você vai tirar a melhor nota. Dá uma olhadinha aqui, maravilhoso. Interpreta a imagem comigo. O Enem faz isso com você. Interpreta a imagem comigo. Você percebe que eu tenho dois vasos de constituições diferentes?
Produtor, vamos fazer uma questãozinha estilo Enem? Posso? Aquele estilo simulado, assim? Posso? Então joga o PowerPoint aí para mim, faz favor. Joga o slide lá. Maravilhoso. Dá uma olhadinha nessa imagem. Veja se você enxerga o que eu vou te falar, beleza? Nas artérias nós não enxergamos válvulas. Nós enxergamos, cuidado, uma camada mais espessa, a túnica média ali, certo? Só que ela é mais fina, mais delgada nas veias. Porém, nas veias nós temos as tais das válvulas semilunares, ou só válvulas, certo? Que tem a função de impedir o refluxo de sangue nesses vasos. Cara, você percebeu que é outra forma de estudar isso daí? Beleza? Maravilhosos? Tranquilo, eu acho, né? Produtor, vem comigo aqui. Cuidado, a gente já diferenciou os vasos. Só que tem mais um vaso que a gente vai falar agora. Vem comigo. Maravilhoso, estávamos falando de veias e artérias. Olha só, eu falei para você. Produtor, interpreta comigo, vai. Estamos aqui no estúdio, pessoal, quase 9h30 da noite, e você vai acertar essa questão. A musculatura estriada esquelética, que eu queria representar para você, por exemplo, uma musculatura da perna. Por que o Enem, por que várias provas falam tanto da perna? Porque a contração desses músculos que eu estou destacando, mais uma vez em rosa para você, é uma musculatura de contração voluntária. É a contração desses músculos, passando desse estágio para esse, auxilia a empurrar o sangue para cima contra a gravidade, beleza? Agora, olha só, maravilhoso, enxerga, interpreta comigo, para tudo, dá vontade de dançar, né? Vai! Para tudo e presta atenção. Se o sangue tentar retornar aqui, ó, você percebe que a válvula ou as válvulas semilunares se fecham se elas estiverem funcionando bem. Aí você pergunta assim, mas professor, tipo sim, e às vezes ela não funciona bem, é isso? O que será? Será que ela pode falhar? Produtor, fala para mim, pode falhar? E se ela falhar? O que acontece? Vamos ver daqui a pouco. Volta para cá então. Maravilhoso. Falando dos capilares, os vasos sanguíneos mais finos, compostos por uma única camada de tecido. Aquele tecido que eu falei para você, o endotélio, certo? O endotélio é uma camada de tecido fino que permite intercâmbio de substâncias, certo? Então, olha só, é extremamente fino e para quê? Para permitir intercâmbio de substâncias de maneira bem intensa com o tecido que está associado a esses capilares. Maravilhosos! Anota isso que eu falei, enquanto eu vou aproveitar para mandar um abraço aí para a Mércia, para a Gabriele, Letícia Sandri, Giovana Santos, Rosiane, Riquele, todo mundo acompanhando a nossa aula para a melhor nota no Enem, certo? A rede muito ramificada de vasos, chamada de capilares, então, como eu disse para você, olha só, como eu disse para você, ramificado. O que eu trouxe? Um maratonista. Maravilhosa, a minha dúvida é a seguinte. Está ali um maratonista. Quando ele está correndo, eu não vou falar disso porque o foco, não vou falar tanto disso, porque o foco não é o sistema respiratório. Mas, maravilhoso, se vocês quiserem falar sobre o sistema respiratório, aquela aula de sistema respiratório, aproveita que o produtor ainda está deixando cupom de desconto para qualquer curso no nosso site de 15%, hein? O cupom é uma palavra linda, uma palavra maravilhosa, que há boatos que eu uso ela todo dia. Biologia é o nosso cupom, beleza? Maravilhosos. Por que eu joguei aquela imagem para você, né, de um maratonista? Eu mostrei essa imagem para você justamente porque eu queria que você reparasse, cuidado, quando você tem alteração na atividade física, eu sei que você sabe que existe alteração na atividade cardíaca também. Agora entenda, o que o capilar tem a ver com isso? Maravilhosos? Um treino aí constante vai garantir uma melhor qualidade de vida para você, melhor saúde, com certeza, e vai permitir que os nutrientes sejam melhor distribuídos para o teu corpo, que eles cheguem bem lá nos capilares. Só que se chegar bem nos capilares, esses nutrientes lá nos capilares vão passar para os tecidos que são irrigados por esses capilares. Beleza? Eu coloquei essa imagem para te lembrar de esporte, condição de saúde,
Tudo isso está associado. E a gente poderia falar também de alimentação. Produtor, vou contar. Deixa eu contar. Maravilhoso. Aproveita que o produtor está aqui, que é um pai hoje. Sistema digestório também tem a ver com essa imagem? Tem. Produtor, posso falar do suplemento? Os caras da academia. Será que todo mundo que está fazendo suplementação de alimentos sabe o que está fazendo? É uma dúvida, sistema digestório não é o foco hoje. Preste atenção nisso, hein? Tá na moda fazer suplementação de alimento e shake de proteína, mas será que todo mundo sabe o que está tomando? Fica a pergunta, volta para lá. Maravilhosos. O maratonista, então, portanto, você consegue reparar aí os vasos sanguíneos desse maratonista. Podia ser um outro esportista, certo? Distribuindo sangue intensamente, porque precisa distribuir nutrientes para que as células, ao receberem esse nutriente, essas células consigam produzir, obter ATP. Maravilhosos. Adenosina trifosfato. Para que ela, quando a célula precise de energia, quebre esse ATP e aí sim faça suas atividades. Agora vamos falar então de circulação. Já que eu estava falando com o produtor, com você, maravilhoso, maravilhosa, estava falando agora há pouco com alguns maravilhosos sobre cursos aí, né? Fazer medicina, fazer biologia, biotecnologia, enfim. Vamos falar então de algo imprescindível para a área biológica. Entender como o sangue é distribuído, a trajetória do sangue do nosso corpo, beleza? Venha para cá então. Existe duas circulações, na verdade é uma divisão que a gente utiliza. Vou falar primeiro da pequena circulação, que é a circulação pulmonar. Maravilhoso. Acompanha comigo. Olha só, o ventrículo direito, olha lá, tá aqui ele, certo? Vai impulsionar o sangue para a artéria pulmonar. A artéria pulmonar se subdivide em artérias pulmonares, beleza? Porque nós temos dois pulmões, tá aqui, ó, olha aqui as duas, levando sangue para os pulmões, certo? Os pulmões que eu destaquei aqui agora para você. Maravilhosos. Este sangue, essa trajetória que eu acabei de falar para você, é uma trajetória em que o sangue rico em gás carbônico está sendo transportado para os pulmões. Como que eu sei que é rico em gás carbônico? Maravilhoso. Anota, vai, segue comigo aqui por gentileza. Vou pegar a caneta vermelha aqui, ó. Este sangue que chegou aqui onde eu estou pintando, ventrículo direito, é um sangue proveniente do corpo. Então ele já passou pelo corpo e voltou ao coração. Maravilhosos. Este sangue já passou pelo corpo distribuindo O2 e outros nutrientes, mas ele captou CO2, beleza? Esse CO2 ele capta para levar até os pulmões e eliminar este CO2, beleza? Então, como eu falei agora, vai acontecer lá nos pulmões a hematose, as trocas gasosas. Maravilhosos, vem aqui, trocas gasosas por difusão simples. Ah, eu vou ter que falar, né, produtor? Aula de biologia celular agora, hein? Cara, não vou dar aula sobre isso, mas só para você ver, difusão simples está em outro módulo, outro curso nosso, hein? Maravilhosos. A hematose por difusão simples vai acontecer assim. O gás carbônico passa dos vasos sanguíneos para os alvéolos pulmonares, enquanto o O2 passa dos alvéolos para dentro dos vasos sanguíneos, para o sangue. Porque eu tenho que mandar aquele O2 que passou do sangue para os alvéolos para fora. Enquanto que, quando eu faço para obter ar, na verdade é para obter qual gás especificamente? O O2. Então, o ar inspirado vai permitir que o O2 passe dos alvéolos para o sangue. Para ser expirado, está acontecendo a troca gasosa. O CO2 passa da circulação para os alvéolos e daí... Beleza? Então volta para cá. Maravilhoso, é muita informação, eu sei. Vai lá. Dos pulmões... Produtor, deixa eu só fechar aqui. Calma lá. Dos pulmões, o sangue, depois da hematose, depois das trocas gasosas, trocas gasosas, a hematose, trocas gasosas, a hematose é trocas gasosas, hematose é trocas gasosas. Eu já vou te explicar porque eu tô que nem um bobo aqui, animado. Depois das trocas gasosas, as veias pulmonares, que eu representei aqui nos dois azuis, né, produtor? O pessoal da redação dá um pulo, né? O sangue vai retornar pelas veias pulmonares ao átrio esquerdo, beleza? Átrio esquerdo que está aqui, beleza?
Maravilhoso. Esta é a pequena circulação que pode ser resumida em coração, pulmões, coração. Tranquilo, né? Como eu havia dito, eu vi, cara, eu sei que você estava olhando para mim aí, pensando, hematose, como assim? Vai! Hematose são as trocas gasosas onde o CO2 passa por difusão simples e não a facilitada do sangue para o alvéolo. Olha a setinha amarela aqui, ó, fofo. Você que vai tirar a maior nota. Você que vai gabaritar biologia lá no Enem. Produtor, vai mandar mensagem no nosso WhatsApp, sim? Vai mandar. Olha aqui, ó. O CO2 saindo do sangue. Fala comigo se o CO2 está saindo e é troca gasosa. Um gás sai, o outro entra. Qual gás de interesse para o nosso corpo que deve entrar? O O2. Está escrito isso aqui, ó. Fofo. Tirar minha rabiscadeira daqui para ficar mais fácil. O O2 passa por difusão para o sangue, onde será transportado associado à hemoglobina nas hemácias. Fofo. Cara, por favor, presta atenção. Hemoglobina nas hemácias. O O2 não é expressivamente transportado dissolvido no plasma. Não é. Por isso que nós falamos que as hemácias, os glóbulos vermelhos, os eritrócitos. Professor, peraí, é tudo a mesma coisa? Sim! Isso, tudo a mesma coisa. Eles são os responsáveis por transportar, né, o oxigênio. Desculpa, é muita emoção. Maravilhosos. Agora há pouco eu estava dando aula, falando com uma maravilhosa que me perguntou o seguinte: professor, por isso que, pelo que você acabou de falar, é que quando a taxa de eritrócitos, glóbulos vermelhos no sangue está abaixo do normal, uma pessoa pode ter anemia, é isso? Porque vai faltar oxigênio para ela. Eu falei, é quase isso. Vai faltar oxigênio para os tecidos dela. Ui, que só sucesso, né? Cuidado com isso, beleza? Falta transporte de oxigênio. Tranquilo? Venha para cá. Maravilhoso, a hematose está aí, certo? Vamos mandar um abraço aí para a galera. Paulo, Sérgio, Arthur, Suliette, Letícia, Haroldo, Lucas, Mariana. É a galera acompanhando o Apoio Enem. A melhor nota, vai. Aqui nós temos a grande circulação. Maravilhosa, a grande circulação pode ser chamada de circulação sistêmica, onde o sangue é distribuído para os outros sistemas, vamos pensar assim. Ela teria início no ventrículo esquerdo. Olha quem está aqui, ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, o sangue parte para a aorta. Um vaso bem calibroso que parte do ventrículo esquerdo, suportando muita pressão, certo? Maravilhosos. Antes de continuar, repare, nós temos aqui, vou dar uma desenhadinha rápida, eu já apago a bagunça aí, ó. Aqui eu tenho uma válvula, aqui eu tenho outra válvula no desenho, duas válvulas nos vasos que partem dos ventrículos para impedir ao máximo o refluxo de sangue retornando ao coração. Aí, o que acontece? Da aorta, o sangue vai ser transportado para o corpo, para que o O2 seja distribuído, certo? Para os demais tecidos. Então, olha o que eu deixei para você. Achou que eu ia deixar você anotar essa correria? Claro que não. Os tecidos recebem O2 e, ao mesmo tempo, liberam por difusão o CO2 para o sangue, para que assim o sangue retorne veia cava superior e veia cava inferior. Por isso que eu coloquei veias cavas para, aqui as veias cavas, para o átrio direito do outro lado. Beleza? Maravilhosos, tomem cuidado com isso. Está aqui o átrio direito representado, destacado para você. Beleza? Aí eu deixei um slide bem simples. A contração do sistema, do músculo cardíaco, vamos colocar assim que é melhor. A contração do músculo cardíaco, ela se chama sístole. O relaxamento, diástole. A sístole atrial é acompanhada da diástole ventricular. Oh, meu Deus, é muito difícil. Não é não, vem comigo. Jaque, Milena, Robson, um abraço para vocês que estão acompanhando a gente. Sístole, produtor, vem comigo aqui. Nada melhor do que a mão nesse momento. Ó, enquanto os átrios estão em sístole, contraídos, os ventrículos estão em diástole. Eles atuam, vamos pensar assim, em oposição de fases. Enquanto átrios contraem, ventrículos relaxam. Produtor, joga o slide para mim, por favor. Olha o que acontece agora. Leia embaixo o verdinho ali, ó. Diástole atrial, a diástole, o relaxamento dos átrios vai permitir a sístole dos ventrículos. Isso significa o quê? Que o coração não fica completamente vazio. O coração não fica sem sangue em nenhum momento.
Explique para mim, porque os átrios e ventrículos atuam em oposição de fases. Eu já falei para você, maravilhoso, maravilhosa. Enquanto átrios contraem, troca. Enquanto átrios estão em sístole, ventrículos em diástole, troca. E vai assim sucessivamente, beleza? Venha para cá então. Para evitar refluxo, retorno de sangue dos ventrículos para os átrios, existem as válvulas atrioventriculares. Você já falou. Calma, calma. Maravilhosos. Faça comigo. Faça comigo. Faça comigo. Você vai destacar, por favor. Olha o que eu pus aqui. Separando o átrio e ventrículo direito, existe a válvula tricúspide. Não vá me decorar. Faz comigo. Até o produtor aqui está quase convulsionando, porque ele está vendo que você vai acertar isso aqui. Olha só. Olha quantas divisões tem aqui, ó. 1, 2, 3. Como que é o nome dessa válvula, produtor? Tri. Ah! Tri tem a ver com 3. Isso! Faz sentido, né? E separando o átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, olha, nós temos uma válvula dividida em 2 partes, a válvula mitral ou bicúspide. Maravilhosos. Só um detalhe que eu queria que você prestasse bastante atenção nessa imagem, tá? Já vamos voltar para lá. As válvulas, de maneira geral, impedem refluxo. O sangue deve sempre passar. Quando houver sístole atrial, o sangue deve passar para os ventrículos. Se não existissem essas válvulas associadas com colágeno e tal, para que impeça o refluxo, quando os ventrículos contraíssem, quando houvesse sístole ventricular, o sangue poderia retornar para os átrios. Não é isso que acontece graças a essas válvulas. Venha lá, maravilhosos. É só alegria. Você está entendendo tudo, eu espero, hein? Repare que nessa imagem nós temos a válvula pulmonar e a válvula aórtica. Outras 2 válvulas mais presentes nos vasos, certo? Artéria pulmonar e artéria aórtica, para impedir o refluxo de sangue. Nossa, quanto slide escrito! Calma! O O2, a maior parte do O2 produtor vai me matar, mas maravilhoso. Essa é um presentinho aí do Apoio Enem. Cara, isso daqui é parte da aula de sistema respiratório. Produtor, não me mate. Pessoal, até vou ficar aqui de frente para vocês. Acontecer alguma coisa, é culpa do produtor. Isso aqui é aula de respiratório, só para te mostrar que está completamente associado ao cardiovascular. Beleza? Tranquilo? Interaja conosco. Vai lá, anota o WhatsApp aí. Gelou, né? 41, aqui de Curitiba, certo? 8471-3963. Beleza? Interage aí com a gente. E um abraço para a galera que está participando. Galera ativamente participando pela melhor nota no Enem. Ciências da natureza, tá suci, é nossa. Venha! Maravilhoso! O O2, a maior parte do O2 é transportada pelas hemácias, formando a oxihemoglobina. Calma, calma. Oxihemoglobina, deixa eu só dar uma consertada aqui, ó. Maravilhoso. Oxihemoglobina, quando a hemoglobina das hemácias está associada ao oxigênio, ao gás oxigênio, transportando esse gás. Beleza? Maravilhosos. Você está animado aí comigo? Você está aprendendo tudo? Então presta atenção. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Sabe por que eu fiz isso? Porque eu estava a fim de fazer uma bagunça aqui. Beleza? Essa bagunça é só para tirar uma pira? Só para isso? Sim! Venha lá então. Maravilhoso. CO2, gás carbônico. Pequena parte do gás carbônico é transportada pelas hemácias. Pequena parte. Na forma de Cuide com este nome. Carbohemoglobina. A maior parte é transportada na forma de íons bicarbonato, HCO3-. Da galera da química, um abraço pro professor Davi aí. O gás carbônico, por difusão simples, atinge o sangue e penetra nas hemácias. Ah, você falou que a maior... Calma, calma, não briga comigo. No interior das hemácias, a anidrase carbônica permite a formação do ácido carbônico H2CO3. Esse ácido se dissocia em H+, mais HCO3-, o íon bicarbonato, certo? Liberando os íons, esses que eu acabei de falar, para o plasma. Esse H+, ainda, vou dar uma palhinha aí da parte de química, esse H+, vai se associar aí à hemoglobina. E aqui eu queria que você acompanhasse comigo, assim, ó, nós temos um resumo da circulação. Aí você vai pensar comigo, nossa, cara, o cara vai falar de circulação de novo? Sim, vai lá, fala comigo aí, ó.
O sangue parte do coração para o corpo. Esse sangue é um sangue arterial. É o sangue, anota, rico em O2. Esse O2 será distribuído para o corpo, ao passo que vai reduzindo a quantidade de O2 e aumentando a quantidade de CO2. Porque o sangue, cuidado, vai deixar o O2 para os tecidos e receber CO2 deles. Assim, você tem a formação, então, do que a gente chama de sangue venoso, que vai voltar por veias para o coração. Veia cava superior, veia cava inferior, retornando ao átrio direito. Beleza? Então, este sangue que retornou ao átrio direito, que é um sangue venoso, rico em gás carbônico, este sangue, cuidado, rico em gás carbônico, é um sangue venoso que parte do ventrículo direito para os pulmões por artéria pulmonar, que se ramifica em artérias pulmonares. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Maravilhoso, para tudo. Posso dizer que sangue arterial nas artérias, sangue venoso nas veias? Não pode. Por que não pode, maravilhoso, maravilhosa? Artérias pulmonares, veias pulmonares e também vasos umbilicais são exceção. Vamos fazer uma definição certinha, anota aí, ó. Sangue arterial rico em O2, sangue venoso rico em CO2. Sangue que vai do coração para o corpo, partindo pela artéria aorta do ventrículo esquerdo. É sangue arterial, beleza? Volta para cá então. O sangue venoso que veio do corpo para o átrio direito, passou para o ventrículo direito. O ventrículo direito contraiu, empurrando esse sangue pela artéria pulmonar para os pulmões, onde acontece a hematose, as trocas gasosas, que forma então sangue arterial que volta para o coração pelo átrio esquerdo, volta por veia, certo? E esse sangue arterial, reiniciando o ciclo, será distribuído para o corpo. Maravilhosos. Dividiu? Anota aí, veja se você enxerga isso que eu coloquei. Você enxergou o pontilhado aí? Maravilhosos. Preciso que você enxergue. O produtor fez uma mágica aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Você está enxergando essa circulação e essa, elas trabalham juntas. A gente só faz essa divisão para estudar de um jeito mais simples. Beleza? Volta para cá então. Maravilhosos. O resumo da circulação foi, hein? Como eu falava, anatomia do coração, já falamos da trajetória, sim. Pô, mas vai falar de novo. Cara, sim, pelo seguinte, maravilhosa, a trajetória do sangue, portanto, eu estou sendo repetitivo porque eu quero a tua melhor nota. Ó, sangue passa dos átrios para os ventrículos, dos átrios para os ventrículos. E as pessoas falam assim, ó, este sangue, produtor, dá licença aqui, este sangue que eu vou destacar agora, aqui, ó, faça comigo aí, ó. Este sangue que eu destaquei agora é um sangue proveniente do corpo, que veio pela veia cava inferior e pela veia cava superior até o átrio direito, beleza? Então é um sangue rico em gás carbônico. A pressão parcial de CO2 no átrio direito e no ventrículo direito é alta, porque tem muito CO2, beleza? Vai partir para cá, ó, para ser levado para os pulmões. Isso você já viu comigo, só estou tentando dar uma retomada. Depois da hematose nos pulmões, o sangue retorna por aqui, ó, para o ventrículo, átrio esquerdo e depois ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo será impulsionado para cá, ó, para a artéria aorta. Maravilhosos. Dá uma olhadinha aqui, por favor. Olha a espessura do ventrículo direito e olha a espessura do ventrículo esquerdo. Pergunta. Maravilhoso, maravilhosa. Você precisa saber disso. A espessura é diferente porque qual dos dois ventrículos precisa impulsionar sangue para locais mais distantes do coração? O ventrículo esquerdo. Por isso que ele tem uma camada muscular maior. Beleza? Volta para cá então. Maravilhosos. Importantíssimo você saber essas diferenças, certo? Os batimentos cardíacos são gerados a partir de fenômenos miogênicos, certo? Anota aí, ó. Faz de novo, mio é o prefixo de músculo, certo? Aproveitar e mandar um super abraço aí para a galera de Caruaru, Pernambuco, certo? Riquelme tá lá assistindo a gente, firme e forte aí, né? Maravilhosos. No nó sinoatrial, que é chamado aí de marca-passo, ele permite a formação de contrações, as sístoles atriais, dos dois átrios, ou só sístole atrial, certo? E ele transmite esse impulso ao nó atrioventricular.
Esse nó atrioventricular vai espalhar esse estímulo para o restante do coração, para que então aconteça a sístole ventricular. Portanto, o estímulo é gerado no próprio músculo. Por isso que a gente fala que é um fenômeno miogênico. É um fenômeno miogênico porque o estímulo para a contração do músculo é gerado no próprio músculo. Tranquilo? Eu tenho a sístole atrial gerada pelo nó sinoatrial. Enquanto está acontecendo essa sístole, o estímulo passa ao nó atrioventricular. E então ocorre a sístole ventricular. Assim é possível a oposição de fases que falávamos agora há pouco. Beleza? Maravilhosos! Cuidado com isso aqui, ó. Apesar do estímulo miogênico do próprio músculo, portanto, há mecanismos reguladores relacionados ao sistema nervoso autônomo dos batimentos cardíacos, certo? Eu tenho o sistema nervoso autônomo dividido em simpático e parasimpático. O simpático acelera os batimentos quando necessário e o parasimpático diminui. O simpático provoca taquicardia e o parasimpático bradicardia. Beleza? Maravilhoso. Ainda em relação ao transporte de gases, não, você vai falar, não prejudica. Prejudica sim. Pressão sistólica arterial é a pressão, o número mais alto, certo? Que deve girar numa pessoa normal, sem problemas de saúde, em torno de 120 milímetros de mercúrio, enquanto que a pressão diastólica arterial, quando ocorre aí a diástole, a pressão deve ser em torno de 80 milímetros de mercúrio. Maravilhoso, eu só pus essa tabela para você interpretar comigo. Você precisa enxergar assim. Hipotensão, ou seja, pressão muito baixa ou pressão muito alta, gera problema de distribuição de nutrientes. Então nós precisamos de uma condição balanceada. Esse balanceamento, é interessante que você saiba, é o famoso 12/8. Que vem daqui, ó, do 120 por 80. Pressão sistólica 120 pela diastólica 80. Cortam-se os zeros e a gente chama de 12/8. Beleza? Cuidado. Hipertensão é perigoso, hein? Maravilhosos. Vamos lá. Os batimentos cardíacos, eles geram o que a gente chama de frequência cardíaca. Desculpa, eu coloquei frequência cardíaco ali, né? Número de batimentos por unidade de tempo. Uma pessoa em repouso gira em torno de 70 batimentos por minuto, pode ser um pouquinho mais baixo, 60. Em atividade, pode ter uma alteração para 100 batimentos por minuto. Por que essa variação? Fala comigo. Maravilhoso. Vem comigo aqui, ó. Por que esta variação? Essa variação acontece justamente porque numa pessoa em atividade o sangue vai circular mais rápido para distribuir melhor os nutrientes, para que seja possível as células manterem aquela atividade. Beleza? Venha lá! O miocárdio não recebe o oxigênio através de seu revestimento interno. Portanto, o músculo cardíaco não recebe oxigênio do sangue que entrou nele, no sentido assim, o oxigênio lá de dentro do coração vai por dentro mesmo para as células desse músculo. Não. Ele tem uma irrigação externa, aí são as coronárias. Elas são as responsáveis por fornecer oxigênio para as células musculares realizarem suas funções. A obstrução das artérias coronárias, como eu coloquei aqui para você, ó. Opa, produtor, desculpa, é muita empolgação, volta aqui para mim, por gentileza. A obstrução nas coronárias pode permitir lesão de uma parte do músculo. Se essa parte do músculo lesionada aumentar, pode interromper o funcionamento do músculo, o famoso infarto do miocárdio. Maravilhosos, conhecimento popular aqui, ó. Eu tenho as carótidas, que são artérias que levam. Você já ouviu falar naqueles filmes, né? O produtor está dando risada, que a gente assistiu uns filmes aí e tal, Gladiador tal, carótida. Tal. Cara, você precisa saber disso aqui, ó. As artérias carótidas permitem aí o sangue ser impulsionado para a cabeça, enquanto que as jugulares são as veias, que permitem então o sangue retornar aqui, como eu desenhei para você. Beleza? Outro conhecimento popular, então, só uma coisa, né? Então, carótida e jugular são coisas diferentes. Uma é artéria, a outra é veia. Taquicardia é ataque cardíaco? Não. Taquicardia é quando eu tenho aumento dos batimentos cardíacos. E bradicardia, vem comigo aqui. Bradicardia é quando eu tenho diminuição nos batimentos cardíacos. Enquanto ocorre um aumento dos batimentos, taquicardia. Diminuição, bradicardia.
pode ser um esquema relacionado à regulação, à influência do sistema nervoso, simpático e parasimpático. Beleza? Venha lá então! Maravilhosos! Exigência muscular continuada e vascularização. Ai, que homem! Maravilhosos! O que eu quero dizer com esse que homem que nós estamos dando risada aqui já pelo seguinte... Os caras das academias, olha só, imagine, olhe para mim aqui, por favor. Você que, né, olha, o cara, eu sou o típico personal trainer, quase. Maravilhosos. Exigência muscular continuada, ou seja, treino intenso e contínuo, pode estimular a vascularização lá na musculação. Justamente porque, se eu estimular o funcionamento contínuo dos meus músculos, na academia, você concorda que eles funcionando mais, eles precisam, para funcionar mais nutrientes? Pois é, por isso que tem esse estímulo à vascularização. Mas, maravilhoso produtor, cuidado, eu vou falar de mim agora. Ui, que homem, é só sucesso. Vascularização, falado na academia, é você ter um revestimento de gordura do nosso corpo muito baixo, a ponto de permitir que vasos sanguíneos que ficam próximos, próximos à superfície do corpo, fiquem, vamos dizer assim, exaltados. Fiquem em destaque. Ai, que homem, né? O produtor está se achando aqui fazendo um monte de pose. Pena que é um iludido, né? Maravilhoso. Faz sentido para você? Agora venha, volta aqui comigo. A gente estava falando de conhecimento popular, certo? Falando em conhecimento popular, porque às vezes o Enem poderia cobrar isso, desmistificar algumas coisas que seriam erradas. Interpreta comigo. Ô, Enem, interpreta comigo. Ai, produtor, você está vendo a cara do Enem aqui, ó? Tá estampado o Enem dando risada pra gente, né? Olha o batimento cardíaco normal aqui, ó. Por que aqui o batimento cardíaco é chamado de rápido? Pega um intervalo aqui para mim assim, ó. Pega um intervalo aqui para mim assim, ó. Repare que o número de picos em relação ao batimento cardíaco é alterado. Agora, por que aqui é lento? Ó, no mesmo intervalo, por que aqui é lento? Porque eu tenho uma redução ainda maior nesses picos. E aqui, ó, você não percebe um padrão. É típico do Enem, como isso não deixa de ser um gráfico. É típico do Enem cobrar isso de você, maravilhoso. Produtor, tivemos uns dias atrás um troço aí famoso aí no Rio de Janeiro. Parece que como que era o nome mesmo? É Olimpíada, né? Ô, maravilhoso. Olha só, é uma sacada para esse ano talvez, ou para o ano que vem, não sei, mas pode ser, né? Então, olha só. Vai que eles colocam para você interpretar isso daqui, certo? Vem comigo aqui, por gentileza. Maravilhosos. O que ele poderia cobrar além disso daqui? Se você tem um batimento cardíaco normal e ele passa a ser, vamos dizer, como ali apresentamos para você, rápido, eu tive taquicardia. Ah, mas agora precisa reduzir? Bradicardia, beleza? Lembra que taquicardia não é ataque cardíaco. O ataque cardíaco é o infarto lá do miocárdio, beleza? Que impede o correto funcionamento aí do músculo cardíaco, impedindo o fluxo correto de sangue para o nosso corpo. Perigoso, né? Volta para cá que nós vamos falar de ataque cardíaco daqui a pouco, mais uma vez. Olha só, produtor, de quem que nós estávamos falando mesmo? Olha só, quem apareceu? Maravilhosos. Sintomas mais comuns, isso daqui, gente. Você vai falar, pô, o cara tá achando que o Enem é prova de medicina. Não é isso, é para você interpretar comigo. Faz favor para mim, produtor, faz aquele faz favor, joga aqui para mim, isso. Dá uma olhada aqui para mim, ó, fatores de risco. O Enem poderia cobrar um deles. Pode jogar na tela para mim, faz favor, produtor. Olha só, fatores de risco, alguns que você já precisa conhecer. Colesterol alto é um fator de risco para o infarto, hipertensão, diabetes, fumo, tabagismo, pode ser, né? Estresse, sedentarismo ou então genética, como as pessoas falam. Maravilhoso, vem para mim aqui. Essa genética é uma herança, vamos dizer assim, da família, certo? Por isso que está escrito ali histórico familiar. Você está interpretando comigo? Agora, normalmente isso, todos esses sintomas que você está vendo aí, náusea, calafrio, dor e tal, principalmente a dor no braço esquerdo, que tem a ver com a inervação. Mas o produtor já está fazendo sinal aqui maravilhoso. Sistema nervoso, inervação, é outra aula nossa aí, beleza? Toma cuidado com esse tipo de informação casada, vamos dizer assim, né? Um sistema se comunica com o outro, é óbvio, eles atuam de maneira integrada, formando o nosso organismo lindo e maravilhoso. Volta para cá então. Maravilhosos. Falando de mais interpretações. Produtor, olha quem chega à esquerda. Varizes.
Varizes à esquerda. Eu falei para você que ia ter novidade. Venha comigo, você que precisa saber o que é varize. Dá uma olhadinha aí no gráfico, por gentileza. Nós temos aí veias varicosas. São veias em que a válvula não funciona adequadamente. Então, o sangue não é impulsionado adequadamente, podendo se acumular em algumas regiões, o que é chamado de varize. Beleza? Maravilhosos. Produtor, todo mundo aqui precisa saber. Por que a veia varicosa fica com aquele aspecto? Por causa do acúmulo de sangue. Beleza? Volta para cá então. Pressão em atmosferas eu quis relacionar com você. Piazada do futebol, um abraço para os piá aí que me chamam sempre para jogar futebol. Mas piazada, aqui a habilidade não deixa jogar. La Paz, quando os times de futebol levam... Isso aqui é aula de sistema respiratório agora, hein? Quando os times de futebol precisam jogar em locais de alta altitude, eles não vão no dia, nem um dia anterior. Eles vão alguns dias de antecedência para preparar o nosso organismo. Que preparo é esse? Como lá tem menor pressão, o ar é mais rarefeito, menos O2, certo? Se tem menos O2 disponível, é mais difícil respirar. Como que é uma adaptação que o nosso corpo pode fazer? Ele estimula a produção de hemoglobina em hemácias. Essa é uma adaptação, vamos dizer assim, entre aspas, a longo prazo, não é imediata. A adaptação imediata é aumentar o ritmo respiratório. Tranquilo? Beleza, então, olha só, é uma interpretação atrás da outra, estilo Enem. Maravilhosos. Aqui nós temos, nossa, olha a viagem do cara. Ele trouxe dengue para o sistema cardiovascular. Sim, por quê? Maravilhosos. Essa é top, porque, cara, fala-se muito. Estamos acabando já e você vai ter, se cair isso, você vai acertar. A tal da dengue hemorrágica. Maravilhosa. A dengue hemorrágica, você tem vasos sanguíneos periféricos dilatando, aumentando de calibre, o que faz a tal da nossa pressão arterial reduzir muito. Essa dilatação permite aumento da permeabilidade desses vasos, ou seja, muitas substâncias do sangue conseguem extravasar para fora dos vasos. Consequentemente, cai muito a pressão. Caso essa pessoa não seja tratada rapidamente, claro que não é instantaneamente, mas tratada rapidamente pode ser fatal sim. Produtor, faz um sinalzinho para mim aí. Dengue está na moda. Produtor, tem uns vestibulares do ano passado que nós corrigimos aqui que tinha uns negócios aí de dengue, tuberculose, não tinha? Por que não pode cair de novo, maravilhoso? Presta atenção. Falar de doença, falar de Olimpíadas, associar, de repente, até a vírus, bactéria, protozoário, fazer uma grande associação, por que não? Em uma questão só, beleza? Vem essa, para quase última atenção, atenção produtor, atenção aqui, olha lá. Pois é, maravilhosos, o tanto de informação que rolou hoje, hein? Maravilhosos, depois da melhor preparação no Apoio Enem, agora partiu melhor nota em Ciências da Natureza. Beleza? Esse não é o nosso desejo, né, produtor? Você que é do nosso time, dessa família aqui, Apoio Enem, vai ter a melhor nota. Beleza? Maravilhosos, acabou de assistir a aula? Se liga na promoção, use o cupom, posso falar do cupom de novo? 15% para os nossos cursos. O cupom é Biologia, beleza? Dúvidas que vocês tenham, chama no WhatsApp. Deixa eu só passar o WhatsApp de novo. 4184713963. Manda lá, visita o nosso site www.apoioenem.com.br. Beleza? Maravilhosos. Participe intensamente nas nossas redes sociais, mandando recados. Assim será a sua melhor preparação. Com o melhor material da FTD, com os melhores professores, as melhores aulas, os melhores cursos. Produtor, posso contar aquele outros cursos diferentinho que nós temos aqui? Os nossos exercícios também, beleza? Maravilhosos! Um beijo, um abraço para todos que acompanharam aqui e até a próxima aula, beleza? Tchau, hein? Até!